Olá, comunidade CL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo César Calejon. Dia 20, gente, de maio, tá passando rápido o ano, 20 de maio, quarta-feira hoje, um monte de coisa pra gente falar. Vamos falar de El Ninho, vamos falar da Michelle Bolsonaro, basicamente dizendo que pro Flávio, pra mim, você é problema seu. Foi o que a Michelle disse. Vamos falar um pouco do Centrão largando a mão ou talvez ensaiando aí abandonar o Flávio Bolsonaro. Vamos falar de Lula, vamos falar de todas as principais notícias dessa manhã gelada de quarta-feira aqui em São Paulo. Pelo menos vamos começar passando pela previsão do tempo. Como sempre, agora, pontualmente, 7 horas e 1 minuto da manhã. Bom dia para você que já está de pé, que está fazendo café, que está indo levar as crianças na escola, etc. Fica aí ligado no nosso Desperta, porque tem muita notícia para você começar o dia bem informado. Saber o que diabos está acontecendo no Brasil e no mundo, tá bom? Doutor Alex Amorim, o senhor está aí? Estou aqui. Bom dia. Bom dia, querido. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo, e você? Bom dia, nossa audiência também, primeiramente. Deixa o dedo no like aqui, se inscreva no canal e segue aqui o Desperta para as notícias com o nosso César Calejon, nosso querido babyzinho. Boa, lindão. Ô, Alex, vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou passar a previsão do tempo com o pessoal aqui e já te chamo pra gente falar de futebol e esportes, pode ser? Perfeito, estou aqui, vamos nessa, meu gato. Um segundinho a gente já volta com o Alex. Então, gente, vamos lá. Hoje, previsão pro Brasil, dia 20 de maio de 2026. Esse texto da colega Lívia Caetano, Boletim Brasil do Climatempo, dá conta que temporais em áreas do Sudeste e chuva volumosa no norte do país. Aqui no Sudeste tem um alerta amarelo, tá? Então, cuidado, principalmente se você me escuta próximo a regiões litorâneas. Vamos ficar esperto porque tem água que pode trazer problemas aí para a tua região, tá? Massa de ar polar provoca geada no sul, enquanto áreas do sudeste seguem em alerta para temporais isolados nesta quarta-feira. Norte do país continua com pancadas fortes e risco de acumulados elevados. Eu vou passar um pouco mais rápido do que o normal hoje, gente, porque tem muito assunto, a dimensão sociopolítica tá pegando fogo e eu vou trazer a Amanda Miranda, vou trazer Lula, o Luiz Costa Pinto, o nosso Lula, aqui a partir das 7h30. Então eu vou dar uma acelerada nesse negócio com vocês, só aquilo que é mais pertinente mesmo, para que eventualmente vocês possam se precaver qualquer coisa aí, tá bom? Bom, hoje o dia está marcado pelo contraste entre o frio intenso no sul do país e a manutenção das instabilidades em áreas do sudeste e norte do Brasil. A atuação de uma massa de ar polar mantém o tempo seco, o tempo firme, perdão, e as temperaturas baixas na região sul, com possibilidade de geada ampla e até temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. Já aqui no sudeste, a passagem de uma frente fria, a circulação marítima e a presença de umidade favorecem pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais isolados entre áreas de São Paulo, Rio e Minas. No norte, na região norte, o avanço dessas instabilidades segue provocando chuva intensa e acumulados elevados, especialmente entre Amazonas, Roraima e Amapá. Então, muito brevemente aqui, tá? Na região sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, vai ter frio intenso, geada ampla e tempo firme predominam. Tá? Na região sudeste, São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo, chuva forte e risco de temporais isolados. Apesar disso, sobretudo na região aqui do litoral do estado de São Paulo, tem um alerta moderado, digamos assim, é o alerta amarelo. Não significa que você vai ter nada em 150, 200 milímetros de água na região, mas quer dizer que você pode ter uma situação que demande um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado.
tá bom? E principalmente a umidade do ar, que fica abaixo de 30% no norte do estado de Minas, tá? E vocês sabem, isso tem uma série de consequências, principalmente para idosos, principalmente para quem tem qualquer tipo de problema de broncoespasmo, por exemplo. Isso é seríssimo. E aí cabe, eu falei ontem, vou repetir aqui, se você não tem um umidificador, coloca uma bacia d'água num ambiente, claro, se você tem criança muito pequena em casa, não, mas se você tem, as crianças já são adolescentes ou um pouco mais novas ainda, dá para colocar um recipiente com água, que é para aumentar um pouco, para atenuar a secura, que é tão prejudicial. Muitas vezes causa sangramento e tal, as pessoas que têm qualquer tipo de questão respiratória sofrem demais nessa época. Eu tenho rinite, então, né, quando cai muito a temperatura e o clima fica muito seco, a minha rinite ataca. Por isso que às vezes a minha voz muda. Mas o que é incrível, confessando aqui para vocês, Alex está aqui que não me deixa mentir, eu espirro até 2 minutos antes de começar o ao vivo aqui com vocês. A partir do momento que começa o programa, o espirro pelo menos passa, tá? Tem essa dimensão, digamos assim, psicológica da coisa. Gente, região centro-oeste, há pancadas isoladas em alguns pontos e tempo seco no interior. A região nordeste, chuva no litoral e tempo seco no interior. E na região norte, finalmente, temporais e risco de acumulados elevados, tá? Passando rapidamente aqui por algumas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, há possibilidade de garoa durante a madrugada, agora pela manhã o sol aparece entre muitas nuvens e à tarde a chuva ocorre de maneira fraca, as temperaturas permanecem agradáveis com máxima de até 20 graus. No Rio, chuva fraca a moderada pode ocorrer a qualquer hora do dia, com temperaturas mais amenas e máxima de até 22 graus. 22 graus para os cariocas, vai ter gente assim, tomando chocolate quente com toquinha, tá? Belo Horizonte, o sol aparece entre poucas nuvens pela manhã, mas as condições para pancadas moderadas e fortes aumentam ao longo do dia, com trovoadas e máxima de até 25 graus. Em Porto Alegre, o sol predomina durante o dia todo, bastante frio, não deve passar de 16 graus. Curitiba, possibilidade de nevoeiro durante a madrugada e manhã. O tempo segue firme ao longo do dia, com máxima de 19. Campo Grande, sol entre muitas nuvens, máxima de 22 graus. Cuiabá, sol entre muitas nuvens também e períodos de céu nublado ao longo do dia, com máxima de 25 graus, tá bom? Só mais um negocinho antes de eu chamar o Alex aqui, gente, é o seguinte, ó. Eu quero que vocês prestem especial atenção para isso. O Edu Moreira vem chamando muita atenção para essa questão do El Niño, para a questão de possíveis colapsos de sistemas de funcionamento do Oceano Atlântico. Tudo isso é muito sério. E além disso, tem um outro agravante que eu quero trazer para vocês como serviço de utilidade pública, que é o seguinte: El Niño pode elevar casos de dengue no Brasil, com pior cenário no sul e aqui no sudeste. Então, gente, dá uma olhada, se você não tem pneu, se você não tem garrafa, se você não tem qualquer recipiente que possa acumular água, e isso vai servir como estímulo para a proliferação do mosquito que causa essa doença. Então dá uma olhada se você tem quintal, se você tem varanda, dá uma olhada para aquele teu vizinho, sem querer ser chato, mas troca uma ideia com a pessoa, fala, ó, isso aqui pode dar problema pra gente, você vai estar colocando em risco a tua família, a minha família e tal. Dá uma limpada nesse negócio e, no limite, acione o poder público. Entre em contato com a tua municipalidade e diga, olha, o sujeito tem pneu, tem um monte de coisa jogada aí. Nessa época de El Niño, principalmente, a gente sabe que isso pode elevar os casos de dengue no Brasil. Dengue é uma doença seríssima que pode, inclusive, matar. Então, estejam atentos para isso aí e vamos combater esse mosquito, tá bom? Alex, vem pra cá, querido. Vamos falar de futebol. Como é que ontem a gente já falou? Alex ficou mais de 20 minutos aqui com a gente explicando a escalação do Mister Ancelotti. Exato, dizendo o que ele gostou, o que ele não gostou, principalmente a polêmica ao redor do Neymar, né? O que você traz hoje pra gente falar de futebol, Alex?
Perfeito. Antes de começar, Calejão, vou dar um salve especial aqui, um bom dia especial para dona Josefa. Ela tem 93 anos, a mãe da Rita acompanha a gente e ontem ela falou que acompanhou o Desperta e adora nossas participações, mesmo falando de esporte que o pessoal do chat não gosta tanto, mas ela falou que adora muito. Então ontem, no meio das críticas que teve, a dona Josefa adorou, então vamos nessa. E hoje, Calejão, para ser um pouco mais rápido, teve jogos da Copa Sul-Americana e Libertadores. Primeiramente, a gente vai falar sobre a Copa Libertadores. O Fluminense ganhou de 2-1 do Bolívar. O Mirassol ganhou de 2-1 do Always Red lá, Bolívia, jogando na altitude. E o Boca Juniors empatou 1-1 contra o Cruzeiro, jogando na Bombonera. E hoje teremos 2 jogos, que é o Flamengo Estudiantes e Palmeiras contra o Cerro Porteño, ali jogando em casa. Estou ansioso, faz tempo que eu não acompanho o meu Verdão, mas vamos ver o que me espera nessa noite, 9h30 da noite, os 2 jogos dos brasileiros ali. E trocando um pouquinho, vamos para a Série B dos campeonatos internacionais aqui na América do Sul. O São Paulo empatou 1-1 contra o Milionários. Ontem eu quase fui mandinar, eu falei que o São Paulo ia perder, saiu um pênalti, porém o jogador do Milionários perdeu o gol ali. E nisso, ficou no empate jogando ali no Morumbi. E hoje teremos 5 jogos. Santos contra o São Lourenço. Teremos Olímpia e Vasco da Gama. Independente Petroleiro e Botafogo. Grêmio e Palestino. E finalizando, teremos River Plate contra o Bragantino pela Sul-Americana. Eu dei uma averiguada aqui em jogos do Campeonato Feminino. E o único que eu achei é o Atlético do Piauí contra o Taubaté, no Brasileirão A2, que é a Série B ali do Brasileirão Feminino, César Calejão. Olha, que você quer arriscar o palpite mandinar, pelo menos pro teu Verdão, pra gente ver se isso bate amanhã, seja comigo ou com o Panunzio? Você quer deixar registrado, não? Sim, o Palmeiras vai ganhar de 2-0 e eu vou arriscar também o do Flamengo ali. O Flamengo vai jogar bem, vai ganhar de uns 3-1 contra o Estudiantes. Esse ano não sou mais clubista, estou tentando ser mais racional nessas minhas previsões, Calejão. Muito bem. Ô Alex, sobre as críticas, você sabe que prego que se destaca leva marretada, né? Então esteja preparado para as críticas, mas a gente te ama exatamente do jeito que você é, tá bom? Sim. O teu sucesso tem a ver com o teu jeito. Não cai demais no barulho dos outros, na pilha, não. Continua tocando o barco, porque é assim mesmo, você tá maravilhoso, tá bom? Muito obrigado. Eu sei que eu tenho muito a melhorar e eu irei melhorar mais por mim, não todos temos. Bem-vindo ao clube. Se o parâmetro para essa discussão é esse, muito bem-vindo ao clube. Todos temos muito a melhorar, Alex. Não se preocupa não, você tá maravilhoso. Muito obrigado, eu sou muito emocional, eu quase vou chorar aqui no ar. Muito obrigado, Calejão. E vamos dessa. Se você estiver aqui amanhã ou não, estamos juntos. Muito obrigado pelas palavras, meu lindo. Tamo junto, querido. Um beijo. Gente, vamos lá. Eu quero passar isso aqui com vocês. Antes da gente... A gente vai chamar a Amanda Miranda, antes, às 7h20, para ver o que ela traz ali do sul do país. Aliás, ali que era, né? Aquela coisa de, não, gente de bem, não tem nada. Aí, cara... Não mais que de repente você tem tudo que é prefeito, começa a ser preso, a casa vai caindo assim. Amanda Miranda daqui a pouco vai trazer novidade pra gente. Olha só, antes disso, eu falei que a minha alergia tá péssima, tá, gente? Vocês perdão um pouco o tom da minha voz. Gente, olha só. Site iclnoticias.com.br tá aqui. Esse texto é via Folha Press da colega Carolina Linhares, tá? A capa do ICL nesse momento. Michele Bolsonaro diz não se meter em crise sobre Flávio e quem tem que cuidar do marido, no caso, o Jair, né? A ex-primeira-dama deve concorrer ao cargo de senadora pelo PL no Distrito Federal. A cara dela. Como quem diz, quem? Eu, meu filho. Não. Por mim, o Flávio é problema dele. Foi isso que ela respondeu, de fato, quando questionada sobre o áudio pornográfico do Flávio Bolsonaro, batendo a carteira do Vorcaro. Basicamente, ela respondeu, me erra, não quero saber disso aí, e você tem que perguntar para o próprio Flávio. Vamos ver o que diz o texto aqui da Carolina Linhares. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, afirmou à Folha, na tarde de ontem, terça,
que não está se envolvendo na crise que vive a pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, desde que veio à tona a relação entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E, gente, desde que isso veio à tona, os bolsonaristas viraram uma espécie de contradição ambulante, cara. O Mário Frias diz uma coisa, depois o Eduardo diz outra, depois o Flávio diz que não conhece, depois aparece de mão dada com o cara falando que não, eu não conheço, mas eu fui na casa dele visitá-lo. Depois que ele foi preso. Pois você não conhecia o cara. Então, assim, os bolsonaristas se tornam uma contradição ambulante. Boa parte do centrão entende que isso é inaceitável, tá querendo largar a mão do cara. Influenciadores, por exemplo, Rodrigo Constantino, que é um sujeito que vocês conhecem, bolsonarista de primeira hora, dizendo que não, tem que largar a mão do cara. Criou-se um racha gigantesco que já existia antes, entre um time, digamos assim, do Eduardo, do Flávio e outro do Nicolas, essa galera que já tá olhando para além do próprio bolsonarismo como principal expressão da extrema-direita, porque eles percebem que ficou muito ruim. A gente vinha fazendo essa análise há quase um ano agora, de que o candidato seria o Flávio Bolsonaro, porque o bolsonarismo é uma máfia, eles não vão pensar em qualquer outra estrutura que não seja dentro da própria família, entendem? E que isso seria complicadíssimo porque o Flávio Bolsonaro não tem só o telhado de vidro, né? Ele tem a casa inteira. Então, isso é muito difícil defender as posições que ele vai ter que sustentar, porque esse cara de condecorar miliciano, a fazer rachadinha, a comprar mansão de forma suspeita, ele está envolvido com tudo o que não presta. Não é só a questão do Master e do Vorcaro. Isso aí é a ponta do iceberg. Agora, mais adiante, eles sabem que vem muito mais. E assim, o Flávio Bolsonaro já está falando o que não perguntaram. Ele já está assumindo que, não, essa série de reportagens do Intercept, vai publicar um vídeo meu com o Vorcaro, ele sabe que esse vídeo existe, e ele já está confessando absolutamente tudo, até o que não foi perguntado. Ele já está, não, tá bom, tem isso, tá aí. Uma posição muito ingrata essa que ele tem que tentar sustentar, tá? Bom, aí gera esse tipo de postura, um certo afastamento. Outras lideranças políticas, comunicadores, começam a perceber que a situação é muito difícil, que a coisa não tem como se sustentar e começam a largar a mão do cara, tá? Bom, questionada sobre se estaria acompanhando a situação, né? A Michelle respondeu que não estou me metendo nisso não, tenho que cuidar do meu marido. O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. São 5 crimes ao todo. Os de maior potencial ofensivo, tentativa de golpe de Estado, ataque direto ao Estado Democrático de Direito, associação armada, criminosa armada, esse tipo de coisa. Uma coisa leve. Tudo boa, gente? Tá bom? Mais tarde, à noite, ao deixar o evento de lançamento da campanha da doceira Maria Amélia, pré-candidata a deputada distrital pelo PF, Michelle evitou falar sobre o tema. O Flávio, você tem que perguntar para ele, disse ao ser questionada sobre o assunto. Sabe qual que é o problema, Michelle? É que as pessoas perguntam pro Flávio e cada hora ele fala um negócio, né? Ele cai em contradição, ele fala X, depois ele fala Y, ele fala que conhece, depois ele fala que não conhece, depois ele fala que conhece, mas só um pouquinho. Enfim, a coisa tá muito complicada para ele, tá? E aí, a ex-primeira-dama, por sua vez, deve concorrer ao cargo de senadora pelo PL no Distrito Federal, mas a decisão final deve ser tomada apenas nos próximos meses, tá? A gente tem também, eu vou mostrar para vocês mais a seguir, o Flávio Bolsonaro, ele tá muito contra as cordas, gente. Então ele tá tentando criar subterfúgios que sejam capazes de encerrar, digamos assim, de virar a página do capítulo Master. Então ele vai fazer falas absurdas, vocês podem esperar.
Alguma coisa deve acontecer nos próximos 3, 4 meses para, de alguma forma, tentar encerrar esse assunto e pautar o debate público nacional. O Flávio Bolsonaro vai tentar isso. Ele já fez uma fala absurda sobre a 6x1, que as pessoas deveriam receber em horas. Eu vou mostrar isso para vocês ainda nessa edição do Desperta. E vocês podem esperar. Eu tô dizendo aqui para vocês que vai acontecer. Isso aqui vai ficar gravado. Eles vão utilizar ou dogma religioso, ou pânico moral, ou populismo penal, ou algo que dê conta de trazer essas 3 dimensões em um único evento, para tentar desviar o olhar da questão do Banco Master e de todas outras capivaras, esqueletos no armário, digamos assim, que o Flávio Bolsonaro tenta esconder. O que é muito difícil. Porque, veja, não é uma ou outra capivarinha. Que, não, deixa ela aí, cara. Por exemplo, o Sóstenes tem, né? O Sóstenes Cavalcante tem a capivara dele. Mais de 450 mil reais em espécie, guardado no armário. O cara disse que ele não teve tempo de depositar e que ele recebeu esse dinheiro como fruto de uma venda de um apartamento, que é tudo lícito. A baita capivara. Mas é uma capivara que cabe no armário, literalmente, cabe no armário dele, o esqueleto, ele vai fazendo aquele malabarismo retórico e semântico, daqui a pouco as pessoas esquecem, acaba que fica por isso mesmo. Isso é uma dinâmica relativamente comum na política brasileira, na política mundial, não é só na política brasileira. Agora, se o cara é uma contradição ambulante, e se ele tem todos os tipos de capivaras e esqueletos que vocês possam imaginar, no armário, embaixo da cama, no porta-mala do carro, aí fica mais difícil. Aí fica muito mais difícil. Esse é o cenário, precisamente, do Flávio Bolsonaro. Era disso que a gente estava falando quando a gente disse que seria muito difícil sustentar a candidatura à presidência, porque ele não tinha só o telhado, ele tem a casa inteira de vidro. Vamos dar uma olhada na enquete então, Alex, antes de chamar a Amanda? Olha aí, ó. Quem mais saiu desgastado nessa história toda? Flávio Bolsonaro, Mário Frias, família Bolsonaro ou o próprio PL? Vota você, Alex. Deixa eu ver o que você fala aí antes de eu chamar a Amanda. Qual que é teu voto, Alex? Claro que é o Flávio Bolsonaro, por tudo o que aconteceu, ele estava crescendo as pesquisas e ontem na Atlas saiu que ele perdeu 5 pontos. Então eu creio que o Flávio Bolsonaro, nessa família toda complicada, ele é o mais que saiu com a imagem desgastada aí, o Calejão. Concordo contigo, é o Flávio Bolsonaro, inequivocamente, um cara que ele ainda, ao que tudo indica, deve ser competitivo, a candidatura dele deve ser mantida, porque existia um certo nível de imbecilidade mesmo, a partir da ascensão do bolsonarismo, no qual a ignorância, a canalice, a esperteza no sentido pejorativo desse termo, passam a ser celebradas como virtude. Então você tem, infelizmente você deve ter dezenas de milhões de brasileiros, deve ter, não, você com certeza tem dezenas de milhões de bolsonaristas que vão votar no Flávio Bolsonaro, né? Existe um antipetismo, principalmente, muito forte, a despeito do que eventualmente possa aparecer. Porque até aqui já apareceu de tudo um pouco, gente, considerando os Bolsonaro. Não é nada novo. É verdade que esse escândalo é o escândalo que tem maior ressonância a essa altura, mas o Flávio já apareceu envolvido em todo tipo de escândalo que vocês possam imaginar, e ele continua como uma figura, digamos assim, presidenciável na opinião desses bolsonaristas. Isso não deve mudar até o pleito. Mas ele desidratou muito, conforme demonstrou a pesquisa Atlas Intel Bloomberg, que a gente mostrou aqui ontem. É a isso que o Alex se referia, tá bom? Gente, vamos chamar a Amanda. Como é que a gente tá aí, Alex? Amanda, querida, bom dia. Que prazer dividir tela contigo aqui no Desperta ICL nessa manhã de quarta-feira, dia 20. Como é que tá aí no sul do país? Bom dia, querido Calejão. É um prazer também despertar contigo. Segunda vez, né? Porque a gente já se falou um pouquinho antes de entrar no ar. Isso. E bom dia também para a comunidade do ICL. O clima aqui tá frio, mas a política tá quente, como, né, a gente bem vem contando aqui nos últimos meses, também na programação do Desperta. Boa, querida. Então vamos para isso. Vamos ver o que está acontecendo aí. O que você traz para a gente como destaque nessa manhã de quarta-feira, Amanda?
Então, Calejão, até queria pegar o gancho do que tu estava falando anteriormente, contando a história aí dos rachas da família Bolsonaro, Michele, e todo mundo sabe, aqui na comunidade, no chat, a gente sempre vê muita repercussão sobre a candidatura do Carluxo aqui em Santa Catarina, né? O Carlos Bolsonaro é candidato ao Senado por Santa Catarina, e no meio dessa treta toda, envolvendo o Flávio Bolsomaster, ele tem ficado cada vez mais quieto. Ele tinha tentado erguer a candidatura dele por aqui, vinha fazendo algumas agendas por cidades do interior de Santa Catarina, só que nos últimos dias ele simplesmente sumiu do estado. No final de semana, a principal agenda de campanha dele foi em Maceió, numa corrida, e ele tá quietinho. Ele tem usado as redes para ouriçar a sua militância, mas do ponto de vista da campanha política em Santa Catarina, em que ele enfrenta aí o Espiridão Amin, a própria Carol Detone, que é parceira de chapa, ele tá cada vez mais minguado e tentando fazer sumir esse escândalo Bolsomaster. A gente também não sabe se não vai vir aí uma ligaçãozinha dele pro Vorcar, uma mensagenzinha no celular. Vamos aguardar. Hoje a gente está aqui, Calejão, para falar sobre mais um prefeito preso, né? Opa! Ontem bombou também no noticiário, já virou rotina em Santa Catarina a gente ter prisão de prefeitos, e o da vez é o Thiago Balti, um prefeito que é do MDB, mas que também é bolsonarista, para surpresa de 0 pessoas, né? Orientou o voto no Jair Bolsonaro no segundo turno em 2022, fez campanha efusiva, é amigo de bolsonaristas, do Luciano Hang, do Jorginho Melo, do Zé Trovão, enfim, ele faz parte aí desse eixo do bolsonarismo de Santa Catarina, e ele foi preso preventivamente numa operação que é chamada Operação Regalo, do Ministério Público com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado. Regalo por quê? Porque ganhava presentes, ou é suspeito de ganhar presentes, que seria uma comissão de 3% em contrato de uma obra glamurosa, né? Acho que você conhece o litoral de Santa Catarina, Calejão, eu acho que a nossa audiência também deve ter informações. A gente sabe de Balneário Camboriú, que é aquela orla cheia de arranha-céus que foi alargada, e esse é um prefeito de uma praia que também vive um movimento de muita especulação imobiliária por parte da construção civil. É uma praia que fica entre 2 grandes cidades, então atrai veranistas dessas 2 grandes cidades, que é Itajaí e Joinville, são cidades ricas, inclusive, em que existem investidores interessados em adquirir imóveis ali na beira-mar, e a obra que foi alvo dessa investigação é justamente uma obra da beira-mar, né? Uma obra feita para pessoas com altas condições e com condições de investimento também. Essa obra ela foi executada por várias empreiteiras, mas tinha um consórcio de 2 empreiteiras trabalhando, né, fazendo os principais encaminhamentos de infraestrutura aí da obra. Inicialmente era um contrato de 13 milhões, mas eu fui no portal da transparência dar uma olhada e houve uma série de aditivos, e esse contrato está hoje em mais de 17 milhões, porque foi crescendo ao longo do tempo, desde 2024 para cá, e o Ministério Público suspeita que, com indícios, né, claro que uma prisão não ocorre sem que haja muitos indícios por parte dos investigadores, que uma organização criminosa, dentre eles esse prefeito que foi preso preventivamente, recebia em torno de 3% do valor dos contratos, colocava no bolso aí um valorzinho como regalo, como presente. Curioso, né, Amanda? Nunca falha isso, esse negócio da hipocrisia bolsonarista, gente de bem, os valores da família tradicional. É curioso porque esse é um movimento sociopolítico que ascendeu na esteira da Lava Jato, e essa galera aí tava bradando o fim da corrupção, como se eles fossem, assim, paladinos, sabe? Da retidão, da moral, da justiça. E agora a gente tem... Não sei se você já tem... A gente tá contando quantos prefeitos foram presos aí no sul, porque acho que tá chegando assim, já passou de 10 já, não? Mais de uma dezena já. Nossa! São 30 prefeitos presos 30. Desde 2020... Só que assim, eles não estão todos presos, né? O último preso, que a gente noticiou bastante aqui no ICL, que também era um prefeito do litoral
de Santa Catarina, ele foi solto com habeas corpus. A gente sabe que esses prefeitos, eles têm bons escritórios de advocacia em torno deles também, então eles conseguem se livrar aí da prisão enquanto os processos correm. E esses processos geralmente correm em segredo de justiça também. A gente vê uma diferença bem grande entre os crimes de colarinho branco e os crimes comuns, né, da população comum, que acaba sofrendo muito mais com o sistema de justiça do que esses prefeitos. Então são 30 prefeitos, todos bolsonaristas, né, e existe uma coincidência também nessas prisões, que embora sejam de operações distintas, quase sempre elas envolvem a questão da propina, né? É o gestor público colocando o dinheiro das obras públicas que deveriam ser usadas para promover o bem-estar dos cidadãos no próprio bolso, né? E eu acho que as pessoas não podem minimizar esse tipo de crime. A gente está vendo aí esse grande escândalo do filme Dark Horse, que é o modus operandi mesmo da família Bolsonaro, que se espalha pelos seus apoiadores por todo o Brasil, inclusive aqui em Santa Catarina, que é tentar levar vantagem em torno de dinheiro que deveria ser usado para outras coisas, para outras finalidades. No Dark Horse eles dizem que é dinheiro privado, e a gente sabe, a gente tem batido aqui no ICL também, Calejão, você mesmo também, que o dinheiro do Vorcaro não era dinheiro privado, era dinheiro da Previdência, era dinheiro de aposentados, né? Então, é esse modus operandi mesmo da galera que diz que é contra a corrupção, mas que se for corrupção deles, tá valendo, né? A corrupção deles pode. Exatamente, querida. Manda, tem algo mais? É isso por hoje? É isso por hoje, acho que já tá de bom tamanho, né? 30 prefeitos presos, Carluxo aí tentando fugir da campanha corpo a corpo, porque sabe que vai ter que explicar Bolsomaster. E hoje a missa de 7º dia da candidatura do Flávio Bolsonaro. Há uma semana o The Intercept trouxe esses áudios maravilhosos pra gente. Muito bom, querida. É isso aí, adorei a missa de 7º dia. Obrigado por hoje, já ansioso para te encontrar novamente aqui no ICL. Beijo grande, querida. Obrigado. Beijo, querido. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu vou chamar daqui a pouquinho, mais 2, 3 minutos, o Lula para se juntar a gente aqui. O Lula, vocês sabem, é um cara acompanha demais, conhece tudo do bastidor da política institucional ali no Distrito Federal. Mas antes eu só quero passar isso aqui para introduzir a conversa com ele, que é o seguinte, gente, não é só o PL. O Lula vai dar conta, teve uma reunião pesada do PL ontem, parece que tem alas, quero ouvir do Luiz Costa Pinto, mas parece que tem alas do PL ali, pensando que, talvez não é melhor seguir por ali e tal, mas não é só o PL, joga na tela pra mim, Alex, por favor, olha aí, ó. Centrão avalia que visita a Vorcaro põe Flávio em situação delicada e vê ponta do iceberg, exatamente por conta disso tudo que eu falei pra vocês, tem esqueleto pra todo lado, tem capivara de todos os tamanhos, formas que vocês possam imaginar nas costas do senhor Flávio Bolsonaro. É só escolher o escândalo. Hein? Então, esse texto é do Augusto Tenório e do colega Caio Specotto, tá? Isso foi publicado ontem, dia 19, 7 horas e 14 minutos da noite. Partidos consideram decisiva para a campanha a forma como o pré-candidato reagirá às notícias. Bom, se esse for o parâmetro utilizado, é trágico para a campanha, porque o Flávio Bolsonaro virou uma contradição ambulante. Ele não sabe o que dizer, ele gagueja, ele tenta interromper os interlocutores, ele tenta chamar todo mundo de militante, explicar que é bom mesmo ele não consegue, né? Os petistas comemoram o novo desgaste de adversário e criticam elo com o ex-banqueiro. Só dando o lead aqui, o Alex, vai vendo se o Lula já está pronto aí para chamar ele em seguida. Então vamos nessa. Então os dirigentes de partidos do Centrão avaliam que a revelação do que o Flávio Bolsonaro visitou o Daniel Vorcaro após a primeira prisão dele no ano passado agravou a já delicada situação do presidenciável. Então, para integrantes de legendas como União Brasil, PP, Republicanos, cujo apoio Flávio tenta atrair, as revelações recentes são só a ponta do iceberg do que ainda pode ser revelado sobre a relação deles, tá? Esses políticos consideram que a forma como o pré-candidato reagirá às notícias pode definir se a candidatura vai começar a derreter ou não. Vai começar a derreter ou não. Vocês estão atrasados. Chama o Lula pra cá, que eu quero ouvir dele, o Alex.
Salve, Lula. Bom dia, querido. Como é que você tá, meu irmão? Me parece que começar a derreter já começou, né, Lula? Não, eu diria bom dia, César, bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. Calejão, eu acho que ele está derretido em cena e o que precisa agora é remover os restos, né? E é isso que essa aliança do Centrão está tratando de fazer nesse momento, com o apoio ainda silencioso do Valdemar da Costa Neto, do PL. Então, eu vou usar aqui uma imagem que a Amanda Miranda deixou no ar, comparando o dia de hoje, né, ao dia da missa de sétimo dia do Flávio Bolsonaro, porque faz uma semana que ele foi exposto nesse vídeo, nessa relação que ele não conseguiu explicar ainda, a relação íntima dele, financeira e pessoal, com Daniel Worcaro, e a coisa só piora. Hoje vai às ruas, começa aí às ruas, a pesquisa Datafolha para corrigir a pesquisa da semana passada, que não deveria ter sido publicada, porque estava com um corte absolutamente viciado, né, e foi retardada na sua divulgação. Então o Datafolha corre atrás do próprio prejuízo de imagem que teve, de credibilidade, e vai fechar essa pesquisa na sexta-feira, gerando um novo furacão de informações contrárias ao Flávio Bolsonaro, que desembarcou, né, agora de manhã cedo em São Paulo para um almoço com executivos do mercado financeiro, organizado por bancos de investimento, um almoço que tem tudo para ser constrangedor. Não que ele vá ser cobrado por esses executivos de mercado que são covardes e que têm lado, como a gente vê, por tudo que sai, mas porque terá cobertura da imprensa fora do evento, né? Vai ter a parte sigilosa do evento, mas o Flávio Bolsonaro não pode desviar, né, da cobrança da imprensa, mesmo a mídia tradicional, que está obrigada a fazer jornalismo nesse momento, e esse jornalismo que é feito está expondo o Flávio Bolsonaro e continuará expondo toda essa relação confusa que ele tem. Nesse cenário, Calejão, o presidente do PP, Ciro Nogueira, né, que também está com a Lava Jato, não. Também está com o caso Master nos seus calcanhares. O presidente do União Brasil, idem, também sob investigação no caso Master, Antônio Rueda, já avisaram ao Valdemar da Costa Neto que com o Flávio eles não vão, né? Ou seja, com o Flávio Bolsonaro como candidato a presidente da República, não há perspectiva de aliança entre a Federação União Progressista, como esses dois partidos se chamam na federação que eles formaram, né, e o Valdemar da Costa Neto já deixou claro internamente também que ele não tem simpatias mais por essa candidatura. O candidato ou a candidata do Valdemar da Costa Neto, neste momento, dentro do PL, para manter esse centrão unido com eles, da forma como ele desenhou essa disputa política, é a Michele Bolsonaro. E a Michele Bolsonaro ontem começou a colocar as asinhas de fora, como você mostrou aqui. Ela, num evento de campanha de uma apoiadora dela, a Maria Amélia Doces, né, que é uma doceira, era a doceira do bolsonarismo, né, e é candidata a deputada aqui pelo Distrito Federal agora, ela provocou aquele xiste do Flávio Bolsonaro. Pergunta lá para o Flávio, não vou responder sobre isso. O Ronaldo Caiado, de Goiás, também está aqui desde ontem, em Brasília, tentando costurar, junto com Gilberto Kassab, a possibilidade de ter o apoio, né, à candidatura dele
desse centrão, da Federação União Progressista e, quem sabe, do próprio PL. Então, o corpo derretido e amorfo de Flávio Bolsonaro está sobre a mesa, né? Os urubus estão rondando, voando ali em cima, nessa missa de sétimo dia, mas vindo para o campo semântico aqui, de uma religião tão nossa, tão brasileira, né? Eu diria o seguinte, que é como aqueles barquinhos de oferendas que foram lançados ao mar no dia de Iemanjá, e a oferenda bate na praia de volta, né? O que o Centrão está dizendo agora para o Valdemar da Costa Neto, para o Jair Bolsonaro, para os bolsonaristas, é o seguinte: volta para o mar, oferenda, né? Vai embora daqui, porque aqui você atrapalha a nossa praia. É esta a cena, e o Datafolha, que sai sexta-feira, flagrará esse resultado. Ô Lula, e aí, Alex, eu vou pedir para colocar isso na tela, que tá na minha tela aqui, para eu compartilhar com o Lula, porque eu quero ouvir a avaliação dele em seguida. Aí, Lula, isso aí é a pesquisa Vox Populi, se eu não me engano, tá? Vox, e demonstra Lula com 46,8%, Flávio com 38,1% no segundo turno, tá, gente? E olha como é que tava isso aí, o gráfico, ó. Esse gráfico apontava uma leve vantagem, já fora digamos assim, da margem de erro da pesquisa, de 43,8% pro Flávio e 40,2% pro Lula. Isso aí antes, ontem, basicamente, tá? Questão de 2, 3 semanas atrás. No dia 13 vem a pancada, que foi a publicação do Intercept, e o cenário se inverte para isso aí que vocês estão vendo. O Lula com 46,8% e o Flávio com 38,1%, segundo essa sondagem do Vox. Lula, queria te ouvir o seguinte, sei que você quer falar de BRB ainda, mas vou me estender um pouco mais contigo aqui, pelo seguinte: já começa a se cogitar uma possível vitória do Lula em primeiro turno. Muita gente ainda acha difícil, eu particularmente acho bastante difícil que isso se concretize, mas a cada dia a coisa vai ganhando tração nessa direção, e a gente sabe que tem muita gente que ainda está reticente de manter o apoio para o Flávio, porque como essa parcela do Centrão deixou claro, isso aí é a ponta do iceberg. Tem uma possível história com o Cláudio Castro, que eu quero te ouvir, então eu queria que você fizesse um arrazoado contemplando isso tudo. Você acredita que o desgaste promovido por essa questão do Vorcaro com o Flávio já deu o que tinha que dar? Você acredita que ele pode se aprofundar? O Lula eventualmente pode capitalizar em cima disso para levar em primeiro turno? E o que você sabe dessa treta dele com o Cláudio Castro, que pode eventualmente ainda aparecer de esqueleto no armário do Flávio Bolsonaro, cara? Calejão, primeiro sobre essa pesquisa Vox Brasil, eu não tinha visto, tá? Mas eu te adianto que ontem eu vi um tracking, né, feito para a instituição financeira, e estava 47,39, é mais ou menos essa medida aí. Então, num tracking, eram 1.000 entrevistas, tá? E foi todo feito, o campo foi feito ontem, durante o dia de ontem, e pegou uma boa parte do noticiário da tarde, né, que já tinha aquela exposição, o derretimento do Flávio Bolsonaro em praça pública. Sobre a cena eleitoral desse momento, você sabe, porque a gente conversa isso internamente nos nossos grupos de discussão interna da redação do ICL, quem nos assiste aqui no Desperta continuamente também sabe que eu sempre disse que o cenário desse momento, e isso antes de surgir essas questões do Flávio Bolsonaro, qual era o cenário da campanha desse momento? A maior possibilidade de vitória que está colocada, continua colocada, é o que está acontecendo, é de vitória do presidente Lula no primeiro turno. Por quê? Porque o Brasil de 2026 continua, do ponto de vista eleitoral e ideológico, tão rachado, tão fraturado, tão calcificado quanto o Brasil do final de outubro de 2022.
A faixa que vai decidir a eleição é uma faixa de 15 a 18 milhões de eleitores, que são os nem lulistas, nem bolsonaristas, nem petistas, nem extremistas de direita, malucos. Nesses 15 a 18 milhões, hoje, nesse momento, 6 em cada 10 votos tendem a ir para o presidente Lula. E o presidente Lula está começando essa campanha eleitoral num patamar de 42% a 44% dos votos válidos, que é muito alto em relação ao desempenho histórico dele em outras eleições. Então, isso mostra que, começada a campanha na TV, a campanha nas redes, quando você tem sempre um avanço do incumbente, e o presidente Lula é o incumbente dessa eleição, um avanço de avaliação de governo, avaliação de desempenho, você tem uma subida. Então, ele está muito perto, né, dessa subida, desse avanço, para ganhar a eleição em primeiro turno, independente do cenário que se desenrole. E eu sempre disse também que não acreditava na permanência do Flávio Bolsonaro como um candidato competitivo ao longo de toda a campanha, se ele fosse exposto à luz do dia, ao jornalismo, como está sendo, e quando os fatos viessem, os fatos da vida pregressa dele, inclusive da relação financeira, miliciana, umbilical que ele teve com o ex-governador do Rio de Janeiro, que está inelegível, Cláudio Castro, que era um despachante dos grupos criminosos do Rio de Janeiro, né? E o Flávio Bolsonaro tinha o comando de secretarias inteiras dentro do governo do Cláudio Castro, né? Ele negociava com o banditismo que se instalou no Rio de Janeiro e que tinha no Cláudio Castro um mero despachante. Era isso que ele era, né? O Flávio Bolsonaro, não à toa, ele que definiu e estava definindo historicamente os candidatos do campo deles lá. Então, quando você apurar essas relações do Cláudio Castro, isso virá à tona e serão novos constrangimentos financeiros, milicianos, de associação com crime, com diversos tipos de crime, né, do Flávio Bolsonaro. Isso emergirá e aí ficará mais claro esse cenário. Por isso, Calejão, se você olhar as pesquisas também, qualquer candidato, né, do campo conservador reacionário no segundo turno chega ali dos 40% de intenção de voto no segundo turno. Seja Zema, seja Caiado, não chega ainda o Renan Santos, né, que é um outsider nesse universo de direita, né, porque é alguém que tem tração interna, que tem inserção nas redes, no eleitorado mais jovem, mas não tem uma estrutura partidária, talvez não participe nem dos debates de TV, que é fundamental, é central para ele participar desses debates, para ser um player nessa disputa. Eu não acredito que será, né? Então, dado isso, o cenário, nesse momento, não por causa do derretimento do Flávio Bolsonaro, mas é porque a realidade que estava posta era essa, né? O presidente Lula, a partida dele para a campanha é de um patamar muito alto de avaliação positiva de governo, né? Mesmo que essa avaliação apareça mais como regular, mas o regular é de quem está vendo que não está tudo bem, mas não retirou o apoio eleitoral para ele, porque está reconhecendo que a cena era de uma ruína calcinada. O Brasil de 2023, que o Lula recebeu, era um país completamente incendiado
e que foi preciso reconstruir. Então, ainda há essa compreensão de que o melhor é que fique quem está fazendo essa reconstrução e quem tem um programa para o país. É como eu vejo. Boa. Ô Lula, vamos falar de BRB então, que você tem atualização considerando o status do banco aí, tudo que deve acontecer, né? O que você traz pra gente sobre BRB, cara? Ô, Calejão, ontem o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, passou o dia na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e quando saiu, eu conversei com dois senadores que participaram e que ficaram com a nítida sensação de que o Banco Central já decidiu o que fará. E o que ele fará é deixar o BRB caminhar para a liquidação extrajudicial. O BRB precisa cumprir o compromisso que tem a data de hoje, né, de enviar para o Banco Central um mapa da solução dos seus problemas, de como vai cobrir o rombo de 5 bilhões de reais que tem no balanço patrimonial, e ele só apresentou garantias para 1 bilhão de reais até o momento. Não há notícia interna de que ele tenha um mapa do caminho para a apresentação de novas garantias, tanto que a bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional vai procurar hoje o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que o Hugo Mota patrocine um pedido, né, ao presidente Lula para que o Banco Central, uma coisa totalmente extemporânea do ponto de vista da política, para que o presidente Lula mande que o BC, e o Lula não pode fazer isso, decrete um regime de administração especial temporária no BRB, porque o BRB está quebrado. E a alegação central deles é que há 40 bilhões de reais em depósitos judiciais de vários estados da federação no BRB, e que esses depósitos ficariam a descoberto no caso de uma liquidação. Esse é um problema, mas não será o presidente Lula quem vai resolvê-lo. E a decisão, tanto do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, quanto do ministro da Fazenda, Dario Durigan, nesse caso, é muito semelhante à decisão que já estava tomada pelo ministro Fernando Haddad quando estava no Ministério da Fazenda. Não haverá dinheiro público, né, no salvamento do BRB, e nem o governo federal vai colocar no seu colo um problema que não é dele. O dia 29 de maio é a data limite para a publicação dos balanços de 6 meses que o BRB não apresenta para o Banco Central, para a sociedade, para o sistema financeiro, e é a data limite para uma solução final para o BRB. E neste momento a solução final que está colocada é a liquidação do banco. Muito bem. É isso, Lula? Tem algo que você queira terminar para fechar ou deu? É isso, Calejão, né? Deu, e nos vemos sexta-feira aqui no Desperta, não sei se com você ou se já com a volta do Fábio Panunzio. Nosso queridíssimo Fábio. Legal, valeu, meu camarada. Um beijo grande pra ti. Sigamos acompanhando o trabalho do Lula Costa Pinto, porque esse homem sabe tudo dos bastidores aí da capital federal. Um beijo, lindão. Obrigado. Outro abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Gente, olha só, eu tenho uns minutinhos finais com vocês aqui, mas eu não posso deixar passar isso aqui. Olha só, coloca na tela aí pra mim, Alex. Após reportagem do ICL Notícias, deputado retira assinatura de proposta das 52 horas. Eunício Oliveira afirmou que assinou proposta de maneira inadvertida. É a mesma história sempre. Aí eu não vi direito o que eu estava assinando. Texto apoiado pela extrema-direita cria brechas para jornadas de 52 horas semanais. Esse texto também é do Kleber Lourenço. Eu não vou ter tempo de ler isso aqui tudo. Eu quero pedir para deixar na agulha aí, Alex, o que o Flávio Bolsonaro disse sobre a escala 6x1. Só para contextualizar o seguinte, gente. A gente colocou ontem, eu li para vocês, uma matéria exclusiva, uma apuração do Kleber Lourenço,
dando conta de que, de fato, o Centrão estaria se articulando para piorar ainda mais a situação das nossas classes trabalhadoras. É isso mesmo que você ouviu. Num momento em que a gente está falando do fim das 6x1, eu disse ontem aqui e repito hoje, eu sou favorável à escala 4x3. O cara trabalha 4 dias e folga 3. Considerando que a maior parte da nossa população nunca vai ficar milionária para poder curtir, pelo menos que vocês curtam, que a gente curta, enquanto a gente ainda tem um mínimo de vida. Trabalha 4 dias, você já vai trabalhar mais do que descansar, mas pelo menos você tem um dia a mais, 3 dias, para curtir a tua família, para viajar, para ler, para estudar, para eventualmente desenvolver um hobby, qualquer outra coisa. Eu sou partidário de 4 dias de trabalho por 3 dias de descanso. Mas não é nem isso. O que está em pauta são 5 de trabalho para 2 de descanso, com o fim da draconiana, digamos assim, escala 6x1. Aí eles fizeram um truque da bolinha e quiseram aumentar, uma série de coisas que a gente avaliou ontem, que dão margem para piorar ainda mais as condições das classes trabalhadoras no Brasil. Dá uma olhada no que o Flávio Bolsonaro disse a respeito disso aí, antes da gente encerrar o programa e ir para o N1. Roda aí, Alex. E a segunda parte da reunião é que nós tratamos sobre a alternativa que nós queremos dar ao fim da escala 6x1. Todo mundo é a favor que se trabalhe menos e se ganhe mais. Só que, infelizmente, não é a realidade que está nesse projeto de lei. Com esse projeto de lei apresentado pelo governo em ano eleitoral, com uma grande carga de hipocrisia e interesse nas eleições. Tenta vender uma solução fácil para a população que não vai resolver, vai gerar desemprego em massa, vai gerar aumento do custo de vida e vai prejudicar mais os trabalhadores do que ajudar, ao contrário do que muita gente pensa. É uma legislação atrasada, a CLT, de 1943, na época que não tinha internet, não tinha home office, não tinha aplicativos de entrega, aplicativo de carro. Portanto, o Brasil avançou, o Brasil se atualizou e precisa de uma legislação muito mais moderna e que atenda à realidade do povo brasileiro. Portanto, foi passado aqui para a nossa bancada essa sugestão, essa alternativa, que seria, sim, o trabalho remunerado pelas horas de trabalho, com a garantia de todos os direitos trabalhistas. 13º, fundo de garantia, férias, todos os direitos trabalhistas garantidos, obviamente proporcionais às horas de trabalho. Assim, nós temos uma legislação adaptada à realidade nossa, com liberdade acima de tudo. O trabalhador é que vai poder escolher a jornada que quiser. Claro, até porque, historicamente, o que o trabalhador sempre quis e deliberou ficou acima do que manda o patrão. Óbvio que isso vai acontecer. Vocês podem imaginar, com o perdão do meu português aqui, um vagabundo miliciano desse, que nunca trabalhou um único dia da vida, sempre viveu pendurado na teta do Estado, ou que o papai dá, desenvolveu uma carreira com base naquilo que o papai arrumou para ele, falando do trabalhador, falando que de fato isso prejudicaria a economia nacional e que, portanto, ele é a favor desse tipo de proposta estapafúrdia que vocês acabaram de ouvir. Agora, o que o Flávio Bolsonaro, eu já disse e vou repetir, o que ele vai fazer aí, Alex, é tentar criar todo tipo de estratégia diversionista para tirar os olhares da questão da relação dele com o Vorcaro, que o desgasta muito. Então ele vai fazer falas absurdas, ele vai usar dogma religioso, ele vai usar pânico moral, populismo penal, ele vai usar toda a caixa de ferramenta reacionária que o bolsonarismo apresenta, tá bom? Vai ao encontro disso que eu estava colocando para vocês. Alex, vamos chamar o fim aqui da enquete que a gente chamou? Como é que tá isso aí? Olha aí, ó. A pergunta era: quem mais saiu desgastado nessa história toda? Eu e o Alex dissemos que o Flávio Bolsonaro, a maioria de vocês também. Flávio Bolsonaro, 67%, Mário Frias, 2%. A família Bolsonaro aparece de forma significativa, 23%. E o próprio PL com 8%, tá bom? Gente, com isso eu vou chamar o líder. Tem o nosso líder aí pra gente chamar antes do N1, Alex? Como é que tá aí? Antes de eu...
de eu chamar o Marx, ó. Tá aí, gente. Desperta na liderança total. Olha, eu falei pra Fernanda aqui, que era pra dar com 30 mil, Fefe. Você, 29.600, a gente pode arredondar pra cima, quase 30 mil, liderança absoluta, quase batendo a soma da Jovem Pan com a CNN, tá bom? E no mais, gente, inscrevam-se para o replay da Bandidos de Farda. Isso aí tá dando o que falar. Até a ONU recomendou a reabertura de Comissão da Verdade, de investigações correlatas à ditadura, com base nesse material que o Edu Moreira, que ajuda ao Piva, que o nosso time do ICL traz para vocês. Envolve uma série de coisas. Casa da Morte, um monte de envolvimento de militar da Inglaterra no treinamento de militares brasileiros, um monte de coisa que a gente, enquanto nação, não sabia até aqui, tudo inédito e exclusivo. Só o que você tem que fazer é acessar o link aí, ó, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. Faça a tua inscrição agora, enquanto você espera pelo N1, isso leva 20 segundos. Daqui a pouquinho, eu, William De Luca, Vivian, todo o time do N1 estaremos com vocês de volta aqui, tá bom? Enquanto isso, faz aí, se cadastra, despertaicl.com.br para assistir o replay do Bandidos de Farda, tá bom? Beijo grande para vocês, até daqui a pouquinho eu encontro com vocês no ICL Notícias, primeira edição. Tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bem? Leandro De Moura aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.